Olá, crianças, bom dia! Vamos então à nossa aula de hoje, a nossa aula de ciências. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a poluição da água. Então, vamos lá. Muitas das atividades que o ser humano realiza provocam alterações nos ambientes, como a liberação de lixo, esgoto e materiais industriais que prejudicam o ambiente. As alterações realizadas pelos seres humanos e que prejudicam os ambientes e os seres vivos são chamadas de poluição, tá? Então, poluição é tudo aquilo, né? Essas alterações, todas essas alterações realizadas pelos seres humanos e que prejudicam aí o meio ambiente e os seres vivos, tá? Eu chamo de poluição. E a poluição de córregos, rios e lagos altera as características da água, tornando-a imprópria para o consumo dos seres vivos, tá? E prejudicando também aqueles que vivem na água, como os peixes e algumas plantas. Então, vamos ver a seguir algumas situações que causam poluição da água. Tá? Então, os resíduos acumulados nos lixões produzem um líquido. Olha aqui, esse líquido aqui que está escorrendo do lixo, eu chamo de chorume, tá? Então, o chorume ele pode poluir o solo, as águas subterrâneas, né, que são aquelas águas dos poços artesianos, e também a água de rios e lagos. E a água utilizada em algumas atividades domésticas, né, misturado a compostos como detergente, restos de comida, fezes, urina, né, isso tudo forma o esgoto doméstico, né? E esse esgoto, ele deve ser tratado antes de ser eliminado nos rios e mares, tá? Então, quando não é tratado, o esgoto, ele provoca aí a poluição na água, como nessa casa aqui, tá vendo? O esgoto está saindo direto do banheiro e sendo jogado no rio, tá? Lá na água. Então, esse esgoto teria que ser tratado, né, antes de ser eliminado aí nos rios e nos córregos, tá? As indústrias, elas podem eliminar compostos que causam a poluição de água de rios, tá? Dos lagos, dos mares e também das águas subterrâneas. Então, aqui, olha aqui saindo do esgoto de uma indústria, chegando ao rio e poluindo. E os lixos descartados em rios e lagos causam a poluição da água, né? Então, muita gente deixa o lixo, né? Joga o lixo na praia, na água, no rio, joga pela janela. Aí, quando chove, aquele lixo é levado até o rio, tá? Então, tem gente que joga e fala assim, é só uma garrafinha, só um papelzinho, nem vai fazer diferença. Mas quando se junta com os outros que pensavam, né, com as pessoas que pensavam a mesma coisa, que era só um lixo pequenininho, olha o que acontece. Forma uma montanha de lixo. Então, produtos utilizados em plantações agrícolas, como agrotóxicos, né, que são aqueles venenos que são jogados para combater, né, os vegetais que prejudicam as plantas, né, os animais, aquelas praguinhas que prejudicam as plantas, né? Então, quando esses agrotóxicos, esses fertilizantes são aplicados de forma inadequada, eles também podem causar poluição da água de rios e lagos e também das águas subterrâneas. Então, vamos ver, olha aí, algumas imagens, né, do que acontece da consequência desse lixo todo, dessa poluição para o meio ambiente, né? Então, a morte de animais que estão em extinção, né? A água da praia fica imprópria para o banho, né? Você fica imprópria para o consumo também, tá? Vamos ver então aí outras consequências da poluição. Então, a água poluída, ela pode causar problemas de saúde para as pessoas que a ingerem ou entrarem em contato com ela. Então, alguns desses problemas são dores de barriga, vômito, diarreia, intoxicações.
E água poluída também pode prejudicar e até matar os animais que vivem nela. Outros animais que vivem próximo também à água poluída serão prejudicados, pois podem se contaminar ao beber aquela água. Então, olha só, a água contaminada ela pode causar doenças graves que podem levar à morte, tá? Então, a tia colocou aqui alguns exemplos, ó. Cólera, febre tifoide, giardíase, amebíase, esquistossomose, tá? São algumas doenças aí graves que podem ser provocadas pela água contaminada, né? E por isso também é importante beber água filtrada, né, pessoal? Não beber água de qualquer lugar. Ir no rio, beber a água do rio, não pode. E se a água utilizada para irrigar as plantações estiver poluída? Né? Ela também pode contaminar ali, ó, os alimentos, né, que entrarem ali em contato com ela. E os animais que consumirem também esses alimentos, tá? Então, até para molhar as plantas, né, aquele alimento que você vai consumir, a água não pode estar poluída, não pode estar contaminada. Então, estima-se, né, que de toda a água existente na Terra, menos de 1% dela encontra-se nos rios, lagos e lençóis subterrâneos, de onde obtemos a água que utilizamos em nosso cotidiano. E, além disso, a água dessas fontes deve passar por tratamento antes de chegar às nossas residências. E esse tratamento, pessoal, tem custo elevado e se torna ainda mais caro quando a água tem muitas impurezas e poluentes, tá? Então, assim, né, podemos perceber que devemos cuidar da água de nosso planeta para prevenir o quê? A escassez, né, que ela acabe. Então, evitar o desperdício e combater a poluição das águas são alguns dos cuidados que devemos ter diariamente, sempre, em qualquer lugar. Vamos então ver agora algumas atitudes que contribuem para evitar a poluição da água, tá? Que cuidados devemos ter? O que a gente pode fazer? Então, olha aqui, ó. Não descarte lixo no vaso sanitário, né? Porque o vaso sanitário não é lixeira, né, pessoal? E tudo que tiver aqui, ó, vai para onde? Para o esgoto, tá? E vai ajudar ali a deixar a água mais suja, mais poluída. Então, o esgoto proveniente das casas e das indústrias não deve ser liberado diretamente em rios e mares, tá? Então, ele deve passar por uma estação de tratamento antes de ser despejado no ambiente, tá? Por isso, né, o motivo dos encanamentos aqui que saem, né, o esgoto da nossa casa, tá encaminhando ali o esgoto para uma estação de tratamento. Claro que hoje tem muitos lugares, né, que não possuem esses encanamentos aí tão importantes e o esgoto é descartado de maneira inadequada. Então, ó, não jogue lixo nas ruas, praias, rios, lagos, mares, entre outros locais. Então, o lixo deve ser, né, descartado aí, separado nas lixeiras adequadas para a reciclagem. E não jogue, ó, restos de comida, cascas de vegetais no ralo da pia. Junte e descarte esses resíduos adequadamente. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido aí a importância, né, de não poluir a água do nosso planeta, né? Se a água ficar poluída, o que vai acontecer? Nós não teremos mais água para o nosso consumo, porque nós vimos aí que ela já é pouca, né? Porque a maioria da água do nosso planeta não está própria para consumirmos. Então, cada um precisa fazer a sua parte, né? E conscientizar quem está à nossa volta também para fazer o mesmo, tá? Então, façam aí essas atividades das páginas 197 e 198 e
No próximo vídeo, nós vamos corrigi-las. Beijinhos, pessoal. Até segunda. Tchau, tchau.